Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí já ligados na lição número 1, o papel influenciador dos pais. Essa lição faz parte da nossa nova revista da BTU Dominical, Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Antes de tudo, desejo que você tenha um 2021 cheio de bênçãos na tua vida e que teus projetos, teus planos sejam conquistados. Amém? Muito bem, quem está a primeira vez participando do nosso canal, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Muito obrigado por você estar ligado aí nesta lição que tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se você não está inscrito, inscreva-se no seu canal, deixe seu like ou curtida e compartilhe. Abençoe vidas. Amém? Vamos lá para a lição? O papel influenciador dos pais é o nosso tema. Nosso textuário está em Esther 2, versículo 10, que diz: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que eu não declarasse. Amém? Verdade aplicada. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crianças. 3 objetivos nós temos: ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus, falar sobre a responsabilidade paterna e apresentar o perfil da família de Deus. Nosso texto é referência em Esther, capítulo 2, versículos 5 ao 7 e depois o versículo 20. Bom, nesse trimestre, então, estudaremos a vida de Esther e a importância de confiar em Deus. Observaremos também a influência dos pais nos filhos. Todo pai, ou mãe, né? No caso estamos falando de forma geral, todos influenciam seus filhos. Todo ser humano, mesmo que não tenha intenção, mas acaba influenciando. Nós temos 3 subtópicos no primeiro tema, que é vivendo o querer de Deus. 3 subtópicos: ensina a criança no caminho que deve andar, família em primeiro lugar e faça a diferença onde você estiver. Esther, falando de Esther, foi adotada pelo seu primo Mardoqueu. Mardoqueu, o ensinou a amar o seu povo e a construir uma identidade, ou seja, saber quem é. É interessante porque Esther, ela demonstra claramente isso, ela sabe quem ela é. Veja em Esther capítulo 7, versículo 3, que diz: a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu requerimento. Ou seja, ela está sabendo quem é ela e a quem o povo pertence. Ou seja, ela tem identidade, ela sabe quem ela é. É igual a identidade RG. Quando você apresenta teu RG, você sabe, está dizendo para a pessoa qual é o teu nome, teus dados pessoais. Quando falamos de identidade como pessoa, queremos dizer quem somos na essência. Esther sabe quem ela é. Ela faz parte do povo de Deus. Ela sabe que o povo de Deus, o povo judeu, o povo hebreu, são o seu povo. Quem é você? Então aqui nós vamos pensar um pouquinho. Quem é você? Qual a tua identidade? Que conceito tem de você mesmo? Que conceito tem? Você tem que saber quem é você. Não estou dizendo de uma profissão que você tem, mas quem é você? Em essência, qual a identidade? Que conceito tem de você mesmo? Quando você se olha no espelho, quem está enxergando? A quem você está enxergando? Uma pessoa derrotada? Uma pessoa vencedora? Quem você está enxergando nesse espelho? Você sabe os teus valores? Você sabe que você é ou quem você é? Então esses
pontos aqui é de suma importância. Quem é você? Né? Quem é você como pessoa? Tá? Quem é você? Como pessoa, eu sou uma pessoa que fui criado em imagem e semelhança de Deus. Né? Eu sou uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus e como pessoa, filho de Deus. Tá? A pessoa me dá, na verdade, o direito de escolha, de dizer sim ou não. E a questão de ser criatura me coloca a posição de me submeter ao meu Criador. Quem é você? Qual a tua identidade? Que conceito você tem de você mesmo? Que conceito? Que nota você se dá a você mesmo? Quem é você? Pense um pouquinho. Ensina a criança no caminho que deve andar. Segundo a psicologia, um recém-nascido começa a descobrir impressões duradouras que moldarão seu caráter por toda a vida. Olha só, uma criança, tá, recém-nascido, ele já começa a descobrir impressões. Essa criança é bebecinho, não sabe falar, mas já consegue se comunicar, absorver informações que moldarão o seu caráter. Como é que ela faz? A comunicação se dá por meio do sentido do tato. Nesse caso especificamente da criança, do bebê, é a questão oral. Ou seja, quando a criança ela vai mamar, né, ela pega no peito da mãe, tá? Ele já está tendo um contato. Tá? Este tato que está tendo, esse contato que está tendo através dos lábios, tá? Esse contato oral, está transmitindo para essa criança sensações. E essas sensações estão sendo gravadas no seu arquivo de memória. Isso é muito importante. Veja que quando uma criança ela quer a presença da mãe, ou quando ela quer comer algo, ou quando ela está incomodada com algo, ela faz o quê? Ela vai chorar. A comunicação primária é a comunicação oral. Tá? Ela chora, ela se consola quando mama, né? Quando toca na mãe. Tá? Então, um dos elementos que nós estamos falando, tá? Para você ter noção que a criança já começa a absorver sentidos, tá? Já começa a absorver, tá? Emoções que estão sendo arquivadas na sua memória. Então, essa criança não sabe definir os sentimentos, mas o seu cérebro, tá? O seu coração estão armazenando isto. Tá? Ela está começando a formar sua estrutura. E essa estrutura, tá? Esses sentimentos primários que estão sendo colocados, porque ela nasceu, está o arquivo zerado, né? Então está sendo colocado impressões emocionais. Por isso é importante, a medicina, os médicos recomendam que deve-se amamentar a criança. Tá? Porque a criança, ela precisa desse contato, precisa dessa comunicação. Amém? Família em primeiro lugar. Na cultura judaica, é interessante essa questão da cultura judaica. O pai transmitia conhecimentos, ensinando-o a ser homem. Olha só, tá? O pai tem essa função. Ele vai levar o filho. A partir do momento que ele está com 7 anos de idade, vai pegar o filho pela mão e vai levar já na rua, no serviço, ele vai andar com ele. Aquele menino precisa aprender a se comportar, a viver, tá? A captar o que é ser um homem. E numa determinada altura, né, este pai vai procurar um cônjuge para o filho, tá? Uma esposa. Tá? Ele sabe, o pai entende qual a missão do filho, o que seria o melhor para o filho. Tá? Dentro da cultura judaica, então, é de suma importância esta visão. O homem tem que ser homem responsável pela casa, pela família, pela liderança. E também, do outro lado, a mãe ensina a filha a ser mulher de fato.
tá? Uma pessoa que vai ser submissa ao seu marido, vai ser obediente, tá? E ser esposa em essência. Interessante que o apóstolo Pedro nos disse que Sara chamava Abraão de Senhor. E Pedro disse às irmãs, aí na sua epístola, às senhoras irmãs, tenha essa atitude. Essa atitude de Sara chamar o Abraão, o seu marido, de Senhor, não é uma questão de ser humilhada ou de se sentir nível abaixo, não é. Mas é transmitir para a sua filha, transmitir para o seu filho que existe isto, existe um líder no lar, existe um líder e é bom ser liderado. Ou seja, vale a pena ser mulher. A mulher tem seu papel na sociedade, ela tem sua influência na sociedade, mas ela tem alguém, tá, que lhe dá a última palavra, lhe lidera. É interessante porque a mulher, a senhora mãe, está ensinando a filha a ser mulher de fato. Esse ponto de suma importância. Aqui não há um peso, tá? Aqui não há uma carga, aqui é um senso de identidade. A mulher deve ser mulher dentro do seu ambiente. Deus o criou com uma função. Tá? Então isso dentro da cultura judaica é muito claro. O pai ensina o filho a ser homem, a mãe ensina a mulher, a filha mulher, a ser mulher de fato. Faça a diferença onde você estiver. Bom, a educação deve ter o princípio, por princípio, proporcionar crescimento em todos os aspectos, espiritual, emocional, intelectual, comportamental, em todos os aspectos. Esther demonstrou ter equilíbrio em todos os aspectos. É interessante isto, tá? Porque você vai perceber, tá? Tá? Que quando você pensa no todo, tá? Aí você vai ter um equilíbrio na parte espiritual, emocional, intelectual, comportamental, tá? A pessoa deve saber equilibrar. A pessoa não pode simplesmente olhar para um lado e dizer, não, eu sou crente e eu oro e resolve tudo. Simplesmente o Espírito Santo vem e modela todo o meu ser. Claro que o Espírito Santo vai modelar teu ser, mas esse modelar depende de você colocar as informações que o Espírito Santo precisa usar para modelar tua vida. E esse é um papel teu. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja, transformai-vos. Você é responsável. É você responsável de pegar a Bíblia, ler a Bíblia e alimentar, colocar informações edificantes na tua cabeça. Aí o Espírito Santo, pela palavra, vai operar a transformação na tua vida. Então, sendo na parte emocional, intelectual ou comportamental, tá? Ou espiritual, né? É preciso que haja este trabalhar da consciente. E Esther demonstra ter o equilíbrio em todos esses aspectos. Esther é uma menina que jejua, que ora, ela tem um controle emocional, ela não fica com raiva, não fica de bico virado, né? Porque tem alguém que está querendo matar ela, tá? Não, ela tem controle emocional, ela é inteligente, ela vai falar no tempo certo, ela sabe como se comportar no meio onde está, tá? Então tudo isso faz parte do contexto de aprendizado. Exercendo a responsabilidade paterna, o cristão deve brilhar como testemunha de Cristo, e há um momento de se calar e momento de não se calar.
Eu coloquei aqui um texto de Pasternak que disse: o homem nasce para viver, não para se preparar para viver. É muito importante isto. Veja que eu disse que dentro da cultura judaica, o pai pega o menino e faz ele participar do seu dia a dia. Esse menino vai aprender que existem dias bons e existem dias ruins. Que na vida tem o dia, mas tem a noite também. Ele vai aprender, essa criança vai aprender no dia a dia. Ou seja, o pai não está simplesmente preparando para viver, mas está levando a viver essa criança. Tá? Esse compartilhamento, esse andar com, faz então que esta pessoa tenha uma estrutura responsável, crie um caráter. Exercendo a responsabilidade paterna, adotar é um gesto de amor. É interessante que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 5, diz que Deus nos fez filhos de adoção por Jesus Cristo. Aí você vai entender, dentro do contexto bíblico, quando se fala de adoção por Jesus Cristo, tá? Para sermos filhos de Deus, o adotar é mais do que compartilhar o nome no RG da pessoa adotada, né? Ou no certidão de nascimento. Adotar é muito mais do que isso. Adotar aqui é compartilhar emoções, valores, costumes, princípios éticos com a vida daquela pessoa que foi adotada. Interessante porque quando fala da adoção de Deus para com a nossa vida, tá? É um compartilhamento tão forte que Cristo vive em nós. Tá? Ele faz parte da carne da nossa carne, tá? Sangue dos nossos sangue, nervos dos nossos nervos, ossos dos nossos ossos. Paulo aos Efésios disse isso. Tá? Somos um com Ele. Então, a adoção é isso, é fazer que a pessoa se sinta parte dessa família, se sinta parte, se sinta um membro, tá? Não é simplesmente dar o nome, né, no certidão de nascimento. O cristão deve brilhar como testemunha de Cristo. Mardoqueu ensinou a Esther que ela poderia ser luz, mesmo em terra estrangeira. A necessidade do crente exercer sua influência no mundo brilhando como testemunha fiel de Cristo, a começar em casa. Interessante, tá? Porque Mardoqueu, quando ensina, né, percebemos aqui que Mardoqueu é um homem de compromisso com Deus. Tá? Agora, esta influência, né, que vai passar para Esther, tá, vai fazer que Esther, no futuro, né, ela influencie o meio onde ela está. Tá? Mas lembramos que tudo começa em casa. Existe um momento de se calar. É interessante, Eclesiastes 3:7, você deve conhecer, e Esther 2:20, diz assim: Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara. Duas coisas essenciais aqui. Esther tem autocontrole. Ela não vai falando, né, igual uma tagarela, né? Não vai falando por falar, né? Não vai contando vantagens, tá? Não vem falando o que não se pergunta. Ela sabe simplesmente ficar em silêncio. Agora, este silêncio nos deixa claro aqui que é uma obediência a Mardoqueu, como Mardoqueu lhe ordenara. Talvez Esther tivesse vontade de falar, porque todo mundo, todas as mulheres que estão lá para ser selecionadas, né, como princesas ou com a futura rainha, devem ter compartilhado suas histórias entre mulheres, né? Mulheres que se reúnem, compartilham suas histórias. E Esther, ela é obediente. Olha só como é importante obedecer, tá?
E Eclesiastes diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Então, devemos saber discernir isto. Às vezes nós não entendemos, tá? Às vezes nós não compreendemos, mas perceba, tá? Perceba, seja esperto, só responda o que se lhe pergunte. Não fale por falar, não gaste suas palavras. Jesus disse que nós daremos conta de toda palavra frívola. Sabe o que é uma palavra frívola? É uma palavra que não tem necessidade de falar. Não há necessidade, ninguém perguntou, então não fala. Tá? Agora você vai falar com objetivos. Tá? Sem objetivos é melhor ficar calado. Então tenha por objetivo não falar quando estiver alterado emocionalmente. Olha só, aqui é uma dica muito importante para você. Todas as vezes que nós estamos alterados emocionalmente, ou muito felizes, ou muito alegres, ou tristes, né? Ao contrário, né? Muito felizes ou muito tristes, tá? Nós falamos às vezes coisas indevidas. É verdade, tá? Então, tenha por objetivo, né, não falar quando estiver alterado emocionalmente. Ou, pelo menos, vigie, tá? Vigie, porque às vezes você vai falar algo no meio da tua alegria, que mais para frente alguém vai cobrar. Lembra aquele dia que você falou, que você disse que você ia fazer isso? E agora? Você falou. Ah, mas que aquele dia, então você estava alterado emocionalmente, ou você estava muito alegre ou muito triste e você acabou falando o que não deveria falar. Lembra do apóstolo Paulo que ele disse: irai-vos e não pequeis? A seguir ele disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque justamente a alteração emocional pode nos fazer falar, tá, coisas erradas. Momento de não se calar. Agora o oposto. Mardoqueu não se calou diante da conspiração contra o rei. Veja, Mardoqueu é um hebreu. Tá? Aí está o Império Medo-Persa dominando sobre o mundo. Talvez Mardoqueu poderia dizer: bom, isso não faz parte de mim. Eu sou judeu, ele é medo-persa, tem outro medo-persa querendo matar ele, problema dele, isso não diz nada a respeito a mim. Se ele morrer, morreu, acabou. Não, Mardoqueu, ele entende o que é justo. Tá? E de suma importância isso, quando nós entendemos o que é justo. Então, nós não podemos simplesmente ser negligentes, tá? E não fazer o bem quando está à altura de nós fazermos o bem. Então, quando Mardoqueu escuta que alguém está tramando matar o rei, ele manda a mensagem através de Esther. Tá? E isso é interessante porque ele não fica, mesmo que, né, exista, tá, essa questão dos Medo-Persas dominando os hebreus, né, o Império Medo-Persa que está em tona, ele não fica se alegrando com o mal que vai ocorrer a este rei Medo-Persa. Diz a palavra: não devemos nos alegrar com o mal que ocorre com os outros, em nenhuma das hipóteses. 1 Coríntios 13:6 diz que nós devemos amar o que é justo. E em Provérbios 24, 17 e 18 disse: não te alegres quando teu inimigo tropeçar, e não digas bem feito, porque Deus está vendo. Então, a palavra de Deus nos ensina a não se alegrar com o mal dos outros. Então, se eu estou vendo que vai acontecer o mal, se eu posso avisar, vou avisar. Então, isso que fez Mardoqueu. Mardoqueu é uma pessoa que ele está vendo o mal que vai ocorrer a um rei, tá, que não é do seu povo, ao contrário, é um rei que está acima do seu povo, tá, mas ele manda o recado.
Parte 3, o perfil da família de Deus. É preciso alcançar o coração da criança. Este teve seu caráter formado na infância, e como educar as crianças desta geração. Meus amados, veja, existe amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são frutos do Espírito Santo. Quando falamos de perfil da família de Deus, nós devemos deixar que estes princípios, tá, que são frutos do Espírito Santo, né, nos direcionem a nossa vida. Deve ser nosso norte. Sabe a bússola, quando nos aponta o norte? Então, estes princípios, tá, nós não podemos negociar. Tá? Conservar esses princípios é inegociável. Tá? Nós vamos segurar, tá? Não dá. Né? Eu tenho que ter esse princípio, esse compromisso de gerar esses frutos, né, dentro do meu sistema familiar. É preciso alcançar o coração das crianças. Em Deuteronômio 6, 7 disse: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Perceba, eu sublinhei ou deixei em amarelo e sublinhei alguns textos. Primeiro, estas palavras que hoje te ordeno, é Deus falando, estarão no teu coração. Ou seja, o primeiro ponto é que o pai, né, ou a mãe, né, os pais, tenham no coração as palavras. Como é que eu posso transmitir algo se não tenho? Tá? Então presta bem atenção. Primeiro ponto, tá, é eu ter a palavra no meu coração. Depois, as intimarás a teus filhos. Aí eu vou poder compartilhar, tá? Como é que eu vou fazer esse compartilhamento? Como é que eu vou colocar na cabeça e no coração? Presta atenção, coração. As intimarás, está dizendo, coloca no coração. É interessante, o nosso cérebro, ele trabalha por repetição. Tá? Nosso cérebro escuta uma informação. Se você escuta essa lição, esse vídeo uma vez, é uma questão de um ponto de aprendizado, um nível de aprendizado. Se você escuta 10 vezes, o nível vai ser outro, com certeza. Porque nosso cérebro aprende por repetição. A repetição é a mãe da perfeição. Então Deus disse assim: você, pai, vai primeiro aprender a palavra, colocar no teu íntimo, no teu coração, e depois você vai colocar no íntimo da criança. Como? Falando assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Aí você vai ver mais no texto, eu não coloquei todo o texto, que Deus disse assim: você vai escrever essas palavras nos umbrais das portas, você vai fazer braceletes com escritos do texto, vai fazer testeiras com escritos do texto. Ou seja, de todas as formas, você vai rodear essa criança com os textos bíblicos, para que a mente absorva, para que essas informações desçam ao inconsciente, do consciente para o inconsciente. Porque quando acontece isso, por mais que a pessoa, tá, quando cresce, né, ela saia da rota, mas ele tem uma bússola que ele está direcionando, está puxando, é a palavra. Agora, é muito importante aqui que você coloque a emoção positiva, tá? O prazer da palavra. Quando você faz isso, não deve ser feito por obrigação, mas deve se transmitir o prazer de viver na presença de Deus, o prazer de servir a Deus. Tá? Aí você vai colocar um tempero da emoção nessa tua comunhão com Deus. Aí a criança vai querer ter isto, essa alegria, essa comunhão que nós como pai manifestamos. Bom, Esther teve seu caráter formado na infância. A família deve intencionalmente criar um ambiente em que a criança aprenda a conhecer a Deus. Meus irmãos, não é automático isso, pelo amor de Deus, não é automático.
Tá? Nós erramos muito. Bom, pelo menos eu errei muito, vou dizer assim. Tá? Você não, tá? Porque eu pensava antes que isso era automático. Eu sou crente, todo mundo é crente em casa e vai no automático. Não funciona. Tem que se criar intencionalmente um ambiente em que a criança aprenda a conhecer a Deus. Tá? Ou seja, nossas palavras, atitudes e comportamentos, seja de ação ou reação, tá? Transmitem nossos valores às pessoas mais próximas. Então eu vou ter que vigiar cada palavra, cada atitude, cada comportamento para que se transmita valores. Tá? Que tipo de valores que eu quero que se transmita? Tá? Então os filhos estão absorvendo. Eles não estão absorvendo talvez conscientemente, mas inconscientemente estão absorvendo. Como educar as crianças desta geração? Bom, pelo menos 2 conselhos a palavra de Deus nos mostra. Tá? Gálatas nos mostra claramente, tá? Devemos colocar limites enquanto a criança é criança. Né? Todo o tempo em que o herdeiro é menino, diz, está debaixo de tutor até o tempo determinado pelo pai. Deus fez assim com Israel. Tá? Enquanto, como nação, Israel era menino, Deus colocou as leis, e leis bem rígidas, e essas leis eram cumpridas. Tá? Deus, ele fazia que se cumprisse isso. Tá? São limites. Por quê? Porque uma criança não tem consciência de saber escolher o que é melhor para ela. Então o pai coloca limites. Não, isso pode, isso não pode. Ah, mas não pode. Mas não, por quê? Não pode, não pode. Tá? No Antigo Testamento Deus trabalha assim, nos está ensinando. Paulo disse isso, tá? Que Deus educou assim Israel. E com o tempo, ele delega responsabilidades no processo de amadurecimento. Quando o herdeiro, tá, já é maduro, diz Paulo, ele assume uma postura de filho herdeiro, onde o pai vai transmitir, vai passar para esse filho a herança, vai delegar responsabilidades para ele agora trabalhar com essa herança. Tá? Então isso é um processo, à medida que essa criança vai crescendo, vai sendo delegada a ela responsabilidades. Tá? Então nós temos um direcionamento, nós temos depois um acompanhamento, uma delegação e acompanhamento ao mesmo tempo e depois uma delegação total. Tá? Você passa a responsabilidade, essa pessoa está madura e deve aprender a viver a vida com responsabilidade. Bom, concluímos, meus amados, ressaltamos que devemos vivenciar o querer de Deus, falamos sobre a responsabilidade paterna e apresentamos o perfil da família de Deus. Deus vos abençoe, muito obrigado pela atenção, meu abraço e convido você a inscrever-se no nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like. Quanto mais likes você dar, mais curtida você dá, o YouTube faz que esta lição seja visualizada por mais pessoas. Então deixe seu like, não esqueça, tá? Dá sua curtida aí. Amém? Muito obrigado, uma boa EBD para você. Abraço.